Bom dia, meus queridos e minhas queridas, vocês que estão aqui nos acompanhando em mais um Mesa de Debates, o nosso Notícias Comentadas, pelo menos umas 2 vezes por semana, né? Quando sim, quando não, falar aqui para vocês, trazer algumas considerações sobre o que está acontecendo aí no Brasil e no mundo, em especial no Brasil, aqui nosso país, e entender um pouco como as coisas estão se desenvolvendo, além, é claro, de fazermos as devidas cobranças, as devidas solicitações ao poder público, às autoridades, como alguns dizem, e, claro, aguardar, evidentemente, lutarmos aí para termos nossas reivindicações atendidas antes de tudo. E quero começar com essa nota do jornal Esquerda Diário, portal Esquerda Diário. Ministério da Saúde promete mais de 230 milhões de doses de vacinas contra a Covid até julho. Em reunião com governadores, o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, apresentou um plano de vacinação que promete a distribuição aos estados de cerca de 230,7 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 até o fim do primeiro semestre. Na reunião, também se discutiu a situação de colapso dos hospitais e leitos de UTI, em que Pazuello seguiu-se omitindo de dar soluções para esse problema que leva a um aumento das mortes. A promessa de vacinação massiva lança dúvidas e é contrariada pela própria gestão irresponsável da pandemia pelo governo Bolsonaro. Então, aí estão as colocações do jornal Esquerda Diário, né? Fazendo referência a essa reunião entre governadores e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que apesar de uma promessa interessante que felicita e agrada aos ouvidos, a prática é que acaba ficando bastante complicada quando se vê incongruências da atual gestão na organização de uma campanha mais séria e efetiva para toda a população. E também o quadro das novas variantes que temos percebido. Sobre a questão das variantes, peço aqui a ajuda do portal UOL. Vamos nos basear em jornais, entre aspas, mais sérios, né, de maior veracidade, ou pelo menos que podem depois prestar contas, né, com relação àquilo que estão dizendo. Então, nada de pegar blog de, vamos dizer assim, menor prestígio, né? Nada contra os bons blogueiros que vão realmente fazer checagem da notícia, mas a gente sabe que, principalmente com álibi de certos políticos, a quantidade de fake news e de blogs que espalham inverdades é tremenda. Mas, como grosso modo não é o problema a princípio do UOL, vamos com ele aqui com as notícias baseadas no próprio Estadão, né? Então, são duas linhas aqui que a gente pode ter pelo menos uma relativa credibilidade. Fiocruz confirma a presença de nova cepa do coronavírus no estado do Rio. A Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, confirmou no início da tarde desta terça-feira que a nova cepa do coronavírus foi identificada no estado do Rio. A variante P1 foi identificada primeiramente em Manaus. A nova cepa foi comprovada após exames laboratoriais feitos pelo Instituto Oswaldo Cruz. Não é possível confirmar ainda se a transmissão ocorreu dentro do próprio estado ou se o paciente contraiu em viagem. Segundo o médico Amilcar Tanuri, especialista em genética de micro-organismos e professor da UFRJ,
era previsível que a variante P1 do novo coronavírus chegaria ao Rio, uma vez que já havia sido localizada em outras regiões, como no interior de São Paulo. A partir de agora, é preciso fazer mais testes e análises de laboratório para tentar determinar a prevalência da nova variante nos casos do Rio de Janeiro. Num primeiro momento, a saída para as autoridades de saúde e população é insistir nas medidas de prevenção, as mesmas que ajudam a conter quaisquer variantes do novo coronavírus. É preciso tentar reforçar as medidas de prevenção, prestar mais atenção, afirmou Tanuri. O especialista lembrou ainda que a outra variante do novo coronavírus, batizada de P2, foi encontrada no Rio e já está para todo lado no estado. Ainda conforme Tanuri, os estudos científicos ainda não conseguiram determinar se a variante P2 encontrada no Rio é mais transmissível do que a P1, encontrada em Manaus. Até agora, os estudos de sequenciamento genético confirmaram que a P2 tem menos mutações em relação à versão original do novo coronavírus do que a P1 identificada em Manaus. Então, só para vocês entenderem, né, temos o coronavírus original, provocador da Covid, né, o coronavírus SARS-CoV-2, provocador da Covid-19. Em Manaus foi identificada essa variante P1 aqui no Brasil e no Rio temos essa tal P2, que ambas a P1 e a P2 têm essa periculosidade no caso da contaminação, não que elas matem mais ou menos do que o SARS-CoV-2, mas ambas são perigosas de qualquer forma, criam aí esse medo, né, da classe médica por conta de ser uma novidade, ser uma evolução, um desenvolvimento do vírus e que insiste numa maior capacidade de transmissão. Até onde se sabe, todas as vacinas têm capacidade aí de anular, de prevenir o organismo contra esses males. Isso tudo, meus queridos, reforça a necessidade da vacinação e sua ampla produção e distribuição em território nacional. Grosso modo, sabe-se que todas as principais vacinas já desenvolvidas, né, e autorizadas pela Anvisa têm capacidade de agir contra o atual problema e suas variantes, as tais novas cepas. É vacinando e tomando as medidas protetivas sanitárias que vamos impedir a dita evolução do vírus e melhor segurá-lo para facilitar o combate. Sem vacinação para a população, volto a insistir e me desculpem os comentários aqui, mas vou baixar um pouquinho o nível do linguajar. A máscara é como a camisinha, o preservativo. Ela segura na maioria dos casos, mas não é garantia 100% de que não ocorrerá um acidente e resultará em um bebê. A mesma coisa com a contaminação. Sem sexo, sem bebê. Sem contato, sem contaminação. E as tais festas e aglomerações também é a mesma coisa, em que pese o trabalho das equipes policiais, das equipes de vigilância, etc., claro que a vigilância deve interferir, mas é uma pena que eles acabam agindo quando o problema já ocorreu. É o mesmo que avisar para uma pessoa que está usando um vaso sanitário quebrado que o mesmo está quebrado e ela não deveria estar lá. Ou seja, o que tinha que ser feito já foi, né? O problema já é o famoso agora é tarde. Mas encerro por aqui dizendo que muita coisa ainda de ocorrer nesse 2021, mas torcemos pelo melhor. Muito obrigado a vocês que estão aqui nos acompanhando. Este foi mais um Notícias Comentadas.